E aí a pergunta é a seguinte, Ícaro. Quando é que eu devo considerar investigar a possibilidade de doença hepática gordurosa não alcoólica? Não vou chegar, né, para uma criança, não, adolescente, 16 anos, que veio pedir lá avaliação para academia, magrinho, fisicamente ativo e tal. Ah, não, vou pedir aqui um ultrassom de fígado e tal. Não é o caso, né? A gente não vai sair atirando para todo lado. Eu brinco que é o protocolo Rambo, né? O protocolo Rambo era sai atirando para todo lado que vier. Beleza, a gente não vai usar o protocolo Rambo, né? Então a gente tem que usar medicina baseada em evidência, saber os pacientes que têm uma probabilidade de pré-teste maior de vir com alteração. Então, quem são os pacientes que eu vou considerar, botar lá na minha rotina de exame? Não, ultrassom de fígado, pelo menos, se não de abdômen. Ultrassom de fígado, TGO, TGP, quem é que eu vou considerar? Beleza, então a gente tinha, assim, mais antigamente, alguns guidelines, principalmente da hepatologia, que falavam muito em não haver um custo-benefício de se fazer rastreamento, certo? Até Perfeito. porque eram alguns trabalhos que utilizavam biópsia nessa avaliação. Então, imagine toda a questão de custos, né? Uma biópsia que deu errado Invasivo, também já, pronto, né? exato. A mortalidade já foi lá para cima. Então, né? antigamente, assim, essa questão de rastreamento não era tão recomendada. Mas a gente entende hoje que, para os grupos de alto risco, que são pacientes com diabetes, pré-diabetes, obesidade, síndrome metabólica, esse rastreamento deve ser realizado para que a gente possa instituir alguma medida para evitar, de fato, a progressão dessa esteatose. Perfeito. E até porque entra muito aquilo, né? Óbvio que é sempre muito discutível questão de rastreio populacional, porque você entra em custo-benefício e tal, e é muito difícil, na hora que você escreve uma diretriz, você colocar uma recomendação que vai ser lida por todo mundo. É difícil, é muito fácil você criticar a diretriz quando você não escreveu nenhuma, mas quando eu fui escrever a minha primeira diretriz lá de síndrome coronariana aguda sem supra, é muito complicado, porque, primeiro, você não pode ficar um texto muito extenso, porque se ficar muito extenso, sinceramente, ninguém vai ler. Não pode ficar um texto curto demais, porque senão você só iria dizer, faça isso e não vai dar explicação nenhuma e, enfim, não fica uma coisa muito viável também. A pessoa, não, entre aspas, não vai comprar a ideia. Não vou fazer uma coisa que eu não entendo por quê? Não faz sentido. E aí, ao mesmo tempo, você tem que colocar uma coisa que não é tão longa nem tão curta e que vai ser lida por estudante de medicina, por clínico geral, por geriatra, por anestesista, por cardio, pouco experiente, cardio muito experiente. É complicado, né? É complicado. Dito isso, né? Tem todo aquele contexto. Você tem que considerar se, uma vez pedido do exame e detectado alguma coisa, se isso vai influenciar a sua conduta. Né? Porque, Claro. não tem, eu vou descobrir uma doença aqui que não tem tratamento, eu vou só deixar o paciente deprimido, não vai mudar nada, o negócio, vou fazer. Né? Ou ainda que eu não Complicado. vou conseguir, o paciente não tem recursos para ter acesso Exato. àquele tratamento. Exatamente. O exame tem potencial de causar mal para o paciente, né? De detectar, sei lá, um incidentaloma adenal que ninguém... Aí agora eu vou puncionar um negócio que não tinha indicação. Toda aquela questão, né? Mas, do outro lado, a gente sabe que, por exemplo, tem um estudo mostrando que quando você faz um score cálcio, por exemplo, no paciente, né, prevenção primária e tal, e o score cálcio vem alterado, na hora que ele sabe que tem cálcio na coronária, isso aumenta muito a aderência dele, tanto no tratamento farmacológico, no estatina, por exemplo, quanto no tratamento não farmacológico, por exemplo, melhorar a atividade física, etc, etc. Então, talvez esteatose, né, doença hepática gordurosa, entre nessa história também, né? Porque a pessoa, na hora que você fala, né, todo mundo já teve esse paciente que fala, né, olha, você já está com gordura no fígado, o paciente arregalha o olho e fala, meu Deus do céu, como é que é a situação, doutor, não sei o quê. E aí, muitas vezes, ele bebe alguma coisa, mas não aquela quantidade necessária, né, para estar relacionado com uma esteatose, entre aspas, alcoólica, né, doença alcoólica, mas ele já reduz isso, ele já começa a fazer atividade física, e aí começa a deflagrar aquele hábito angular ali, né, da Não, coisa, assim, né? você foi brilhante agora. Eu acho que eu já perdi as contas de quantos pacientes eu tenho que, assim, tá lá com circunferência abdominal aumentada, É isso. tem obesidade grau 2, grau 3 e não tá se importando tanto. Quando faz uma ultrassom que mostra esteatose, Exato. começa a se preocupar, sabe? Exato. Então, às vezes, entra como um fator motivador, sem dúvida. Exato, exato. Então, é isso. Acho que pegou paciente que tem esses fatores de risco, principalmente obesidade, sobrepeso, síndrome metabólica, atentar para pedir um ultrassom de fígado e pedir transaminases para rastrear, né, a doença hepática gordurosa não alcoólica. E aí, como é que seria feito esse rastreio, certo? Certo. Há consenso? Não, mas a gente está aqui para simplificar. Tá? Certo. Então, a gente vai utilizar, sim, ultrassonografia e transaminases, que é a recomendação atual da Sociedade Brasileira de Diabetes, que eu acho que dos guidelines é a que tem uma recomendação mais prática. Então, Certo. avaliar esse paciente de risco inicialmente com ultrassom, TGO e TGP. Se ele tem ultrassom mostrando esteatose ou transaminases elevadas, aí você partiria para um score, que é calculado online, que é o FIB-4, utilizando TGO, TGP, plaquetas e idade do paciente. Para que é que serve esse score online? Para ver se esse paciente tem risco de fibrose avançada, que é, de fato, o dado mais importante no paciente com esteatose, né? É a gente avaliar o risco de fibrose. É o paciente que a gente vai se preocupar mais, ou que a gente vai ter que encaminhar para um acompanhamento conjunto com o hepatologista, vai poder ficar só no nosso consultório, tá? Então, ultrassom transaminase, se tiver, calcular o FIB-4 rapidinho ali online.
Se tem um FIB4 indicando um risco intermediário ou um risco alto de fibrose, aí complementar com elastografia e, em casos muito raros, até biópsia hepática. Certo. Mas a biópsia ela fica muito reservada, Eduardo, para o paciente que não tem uma etiologia muito bem definida, está suspeitando de outra coisa, né? Ou tem uma evidência maior de fibrose avançada, tá? Vai ser feito na minoria dos pacientes. É a mesma Mas para coisa simplificar, seria isso. É a mesma coisa de fazendo analogia, muito parecido com biópsia endomiocárdica. Você está com a miocardiopatia X. Hoje em dia, a maioria das vezes a gente vai dar diagnóstico pelos exames mais simples, eco, ressonância. Dificilmente a gente tem que fazer só quando está pensando numa coisa muito específica e tal, né? Então é isso, cada vez mais, à medida que os métodos não invasivos vão melhorando, a possibilidade, a necessidade de você ir para um método invasivo que tem risco de complicação, sangramento e tal, vai diminuindo, né? Eu acho que é um bom resumo da ópera. Bem, espero que você tenha gostado desse formato de vídeo mais curtinho. Se você gostou e quiser ver outros vídeos como esse, clica aqui nesse vídeo. Tem um formato parecido, o pessoal gostou bastante. E se você quiser conhecer, quiser assistir ao vídeo que deu origem a esse corte, né? Esse vídeo ele foi retirado de um outro maior, de um outro completo. Clica aqui à esquerda que você poderá conferir o nosso conteúdo completo.